Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de orientações e projetos para a infância. Nós estamos aqui com as nossas unidades finalizadas, porém hoje nós vamos fazer uma aula que é uma revisão das nossas atividades, do nosso portfólio e da nossa disciplina, né? Nós vamos dar ali uma visitada no que nós estudamos na nossa disciplina de orientação e prática de projetos para a infância. Bom, no nosso portfólio, a primeira coisa que nós fizemos foi uma atividade intitulada Minha Trajetória. Essa atividade para mim foi assim muito gratificante ler, corrigir, me envolver um pouquinho com a história de vocês, saber o que levaram vocês a fazer esse curso, entender o propósito de vocês em fazer o curso, onde vocês queriam chegar. E olha, eu confesso que eu me envolvi tanto que algumas histórias me fizeram chorar. E outras histórias me inspiraram a continuar nesse caminho da docência, que é uma coisa que eu amo fazer, e eu tenho certeza que todos vocês também, porque é uma profissão muito bonita, muito gratificante. Essa foi a nossa primeira atividade do portfólio, e depois nós entramos ali na primeira unidade do nosso livro-texto e estudamos sobre estágio supervisionado e a formação docente. E fizemos uma atividade de pesquisa sobre o que é estágio supervisionado. E nessa pesquisa nós podemos descobrir, né, o que se faz ali nesse estágio supervisionado, qual a importância dele para a nossa formação, né? Descobrimos a importância, né, desse confronto entre teoria e prática para o docente e a importância de nós sabermos muito bem a teoria para aplicarmos a nosso estágio. E depois dessa atividade, nós fizemos o passo a passo do relatório, que é uma coisa que está muito ligada com a outra, né? No estágio, tudo nós precisamos relatar para depois nós fazermos o nosso projeto. Lembra que nós falamos isso nas primeiras aulas? Se você está com tudo relatado, né, do seu estágio, depois fica mais fácil de você organizar o seu projeto. E dentro desse passo a passo do relatório, foi importante também nós sabermos que durante a nossa vida enquanto professores, o nosso maior amigo será o caderno, o lápis ou a caneta, anotando ali todas as coisas para que quando eu precisar fazer o meu relatório, eu tenha essas anotações e possa então fazer um relatório bem feito, com todos os itens ali precisos. Depois nós fizemos ali um exemplo de aplicação da página 18 e nós estudamos sobre a adaptação da criança na escola. E para estudar sobre a adaptação da criança na escola, olha que incrível, nós fomos resgatar na nossa memória como foi a nossa entrada na escola. Eu chorei muito, eu fiquei insegura, eu tive vergonha, eu tive medo, eu não importei, eu fiz amizade com a professora, com os coleguinhas, cada um teve um jeito de se adaptar à escola. E para nós entendermos os nossos alunos, olha que bacana, nós fazemos um resgate à nossa memória para lembrar como foi para mim. Eu lembrando como foi para mim, eu entendo melhor o aluno que chora, o aluno que faz birra, porque não é birra, tá? Às vezes é uma reação que ele não sabe exprimir de outra forma. E lembrando como que foi conosco, nós, claro, entenderemos melhor o nosso aluno, certo? Depois desse resumo, desse exemplo de aplicação, nós fizemos um resumo sobre cuidar e educar. Por que foi importante fazer esse resumo de cuidar e educar? Porque antigamente a creche e a pré-escola, assim dizendo, né, educação infantil, não existia muito ali essa diferenciação, eles preocupavam-se simplesmente com o cuidar. Então, o menino chegava ali, você tinha que dar banho, você tinha que dar a alimentação dele nas horas certas, se precisasse tomar algum remédio, tomava, trocar as fraldas, e era simplesmente isso, não tinha uma preocupação com o educar. Hoje não, olha quanto avanço nós já tivemos.
Hoje a educação infantil ela compreende da creche à pré-escola e em todas essas fases, além do cuidar, nós preocupamos também com o educar essas crianças, certo? Depois disso, nós fizemos ali uma relação da educação infantil com o ensino fundamental e uma avaliação da aprendizagem, como que eu avalio, né, essas crianças. Dentro disso, nós fizemos ali, tiramos aquela foto, aquela impressão ou copiamos os eixos norteadores da educação infantil comentado. Por quê? Porque nós precisamos saber tudo que precisamos exigir dos nossos alunos ou tudo que nós precisamos ver no desenvolvimento desses alunos e os eixos vão me nortear. Eles vão me nortear ao que aplicar, como aplicar, o que eles precisam aprender, saber. E isso tudo nós estudamos ali nesses meios, né? Depois nós entramos ali para a segunda unidade, falamos sobre a escola como espaço de aprendizagem, falamos da organização desse espaço, a organização do tempo e a interação e aprendizagem. Dentro desses módulos, nós fizemos uma atividade no nosso portfólio, que foi a planta baixa de uma sala de aula que eu imagino que seria maravilhosa para nós trabalharmos. Por quê? Aqui tivemos algumas sugestões de trabalho, de cantinhos temáticos, né? Inclusive eu senti falta de um artigo falando sobre os cantinhos temáticos, gente. Ia ficar bacana. Mas então, nós estudamos ali, né, o que cada canto deveria ter, o da matemática, natureza e sociedade, línguas, né? E ali nós desenvolveríamos ali um trabalho, né, de pôr nessa criança curiosidade para que ela trabalhasse. Fizemos ali algumas perguntas que foram feitas, e a sala de aula comporta fazer isso? E aí nós desenvolvemos esse trabalho. Como seria uma sala de aula bacana para você trabalhar na educação infantil? E aí nós desenvolvemos esse trabalho dessa planta baixa. Depois nós pegamos ali a estrutura do referencial curricular nacional para a educação infantil. Essa estrutura da educação do referencial, nós colocamos também no nosso portfólio, porque ele é muito importante que nós saibamos qual é a estrutura desse referencial. Eu preciso estar atento a todas as exigências, a tudo que eu preciso saber no currículo dessas crianças na educação infantil. Então, está tudo nessa estrutura do referencial curricular. Depois nós fizemos um passo a passo de um recurso pedagógico, porque foi aí também que nós estudamos a importância de nós desenvolvermos os recursos pedagógicos para os nossos alunos. Inclusive, nós tivemos uma aula bem dinâmica, eu mostrei para vocês alguns recursos, esse aqui é um deles, onde nós vamos trabalhar a letrinha hoje, é a T, é A, é E, e aí nós trabalhávamos ali um recurso pedagógico, onde aqui pode ser desenvolvido várias coisas, números, né? Música, vamos pôr uma barata aqui, é baratinha. Qual música que vocês lembram? Ah, barata diz que tem, essas coisas. Então, nós desenvolvemos ali um recurso pedagógico, com muita criatividade, porque pedagogo é um bicho que precisa ser muito criativo. E aí eu falei para vocês, pega o passo a passo desse recurso pedagógico, se possível, coloque o recurso dentro do nosso portfólio, certo? E depois nós tivemos uma aula bem dinâmica também, que foi dentro desses recursos, foi aquela das dobraduras. Então, imagina você dando uma aula para o seu aluno, ele participando com você e fazendo ali uma dobradura, de repente aparece ali um cenário, aparece ali uma bonequinha, um lobo mau, e esses meninos ficam encantados. Eu sei porque é verdade, nós fizemos exatamente nessas aulas aí. E depois nós fizemos ali, passamos para a nossa terceira unidade, e nessa terceira unidade nós estudamos sobre o planejamento e as orientações pedagógicas na educação infantil.
vimos os tipos de planejamentos mais comuns nas escolas de educação infantil. Quais são eles? Vamos lembrar? Planejamento baseado em listagem de atividade, planejamento baseado em datas comemorativas, planejamento baseado em aspectos do conhecimento, planejamento baseado em temas. Nós estudamos esses 4 tipos, que são os tipos mais comuns de haver nas nossas instituições de educação infantil. Depois disso, nós desenvolvemos um exercício, né, que é o exemplo de aplicação na página 109, onde você teria que procurar um professor ou uma instituição de ensino e conseguir com ele um planejamento vigente que ele estivesse usando. E esse planejamento era para você imprimir, né, conseguir uma cópia, colocar no portfólio e dar o seu parecer. Que tipo de planejamento esse professor tem usado na sala de aula dele? É um planejamento baseado em datas comemorativas? É um planejamento por temas? É um planejamento, né, com listagem de atividades? Então, 7 horas isso, 8 horas isso, né? Foi esse tipo de planejamento? E aí você colocava ali o seu parecer quanto ao tipo de planejamento que foi desenvolvido. E foi nessa unidade também que nós tivemos as nossas últimas aulas maravilhosas, falando sobre a escola de Reggio Emílio, ali na Itália, do livro que foi desenvolvido com base nas atividades desta escola, né? O livro As 100 Linguagens da Criança. Eu, particularmente, fiquei encantada com o desenvolvimento dessas aulas, com a probabilidade de demonstrar para vocês que nós podemos fazer diferente do usual. Nós podemos fazer da nossa sala de aula um mundo, gente. E aí, nessas aulas, nós tivemos até uma troca, né, de projetos que eu já havia desenvolvido nesse chamado currículo emergente, né, que é trabalhar o cotidiano das crianças, a curiosidade das crianças. Lembra que a gente falou, que a criança falou, existe folha amarela, sim, existe folha laranja, porque era outono e as folhas estavam dessa cor. Então ela falou intrigada. Por quê? Porque algum professor falou para ela, folha é verde, folha é verde. E ele falou, existe folha laranja, com um senso assim, eu estou provando que existe, né? Então você pegar esses acontecimentos e transformar ele em projeto. Falamos do gafanhoto, demos ali exemplos que o nosso livro-texto nos traz, né? Foi uma aula bastante rica, onde nós aprendemos muito com a troca de experiências. E nós vamos finalizar o nosso portfólio hoje. Assim como nós começamos o portfólio falando sobre a trajetória, nós vamos finalizar falando quem eu sou hoje. Gente, vocês vão escrever um texto como o texto do início, falando de vocês. Mas olha que bacana, olha quanta coisa a gente tem para escrever nesse semestre. Nós acabamos de passar por um momento de dificuldade, que foi essas aulas online. Qual foi o grande desafio para você nessas aulas online, por exemplo? E essa insegurança da pandemia, o que isso causou no seu emocional, na sua vida diária? E qual a sua perspectiva futura com a sua profissão, com a finalização do seu curso? Nós vamos então finalizar o nosso portfólio escrevendo isso. Quem sou eu hoje? Esse é o título que nós vamos colocar na nossa última atividade do nosso portfólio. E eu quero que você fale um pouquinho de tudo que você aprendeu, das experiências que nós tivemos com esse tanto de conteúdos tão maravilhosos, tão ricos, né? O que causou em você a motivação de continuar, o que você aprendeu que te fez sentir vontade de ir para uma sala de aula e os desafios que nós vamos enfrentar nessa pandemia. Mas eu quero já parabenizar por vocês terem chegado até aqui. Isso significa que nós estamos finalizando um ciclo, finalizando mais um semestre e que você venceu, tá certo? Você conseguiu passar por esse momento e chegar até aqui.
E é isso que vocês vão colocar nessa nossa última atividade. Fica aqui o meu grande abraço virtual. Eu espero que nós logo, logo nos encontremos. Eu quero dar um abraço em cada um e falar: olha, você é guerreiro, você conseguiu. Apesar de toda a dificuldade das aulas online, da internet que não colaborou, da dificuldade de entender e o professor não está ali para sanar a dúvida de vocês ao vivo, mas você conseguiu, você chegou lá. Parabéns, garotos e garotas. Olha, eu tenho muito orgulho, tá, de ter ministrado essas aulas para vocês durante esse período. Que Deus nos abençoe e até o semestre que vem, firme e forte, tá bom? E olha, nós ainda teremos mais uma aula, tá bom? Isso aqui não é um adeus, não. Beijo grande, fiquem com Deus, até a semana que vem. Bons estudos!